Bom dia, presidenta, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero só, antes de entrar no meu tema, que vai ser sobre a questão dos combustíveis, dizer que na semana passada nós tivemos uma reunião com o prefeito, bancada do PT, a vereadora Rose também participou, e tratamos sobre o tema da educação, né? Levantamos uma série de demandas, o prefeito se mostrou preocupado e assumiu o compromisso de que sejam revistos alguns posicionamentos, né, e atuações lá na Secretaria Municipal de Educação, bem como o anúncio de algumas medidas que envolvem recursos. Eu não vou fazer aqui, o prefeito disse que logo mais fará, né, que se referem a escolas de educação infantil, enfim, né, recursos para a área. Uma conversa republicana, logicamente, e a nossa atuação é sempre no sentido de trazer os problemas, não é pessoalizando, e sempre que necessário, sempre que possível, falaremos com o prefeito para tratar dos temas de relevância para a cidade. Então, uma conversa profícua, a gente aguarda esses anúncios que o prefeito disse que fará logo mais para essa casa. Mas eu venho a essa tribuna para falar de uma preocupação que assola grande parte das famílias brasileiras, que é a questão, né, da alta do preço dos combustíveis. E nós estamos vivendo uma situação que é insustentável. Absolutamente insustentável no que se refere às pessoas se deslocarem, as pessoas que têm automóveis, né, que utilizam seus automóveis para trabalhar ou para qualquer outro fim, o transporte de produtos, né, ou seja, os caminhoneiros, com essa alta do diesel, aproximadamente de 14%, a última alta do diesel, né, e logicamente que isso vai impactar em absolutamente tudo da nossa sociedade, do nosso país. Ontem, no mercado, o preço do leite, por exemplo, Italac, né, que é um dos mais baratos, do Andreaça, que é conhecido por todos aqui, a região Andreaça, R$ 5,20. R$ 5,20 o preço do leite, né, que é um artigo básico, especialmente aí para quem tem criança, para as mães que precisam alimentar seus filhos. Então, eu entendo e me incomoda um pouco o silêncio da sociedade brasileira num momento em que nós beiramos o colapso. Porque é isso, a carne de segunda ou de terceira, a agulha, está quanto? Quase R$40 o quilo da carne de segunda. E aí a gente fica pensando nas inúmeras famílias de trabalhadores assalariados do nosso país que vivem nessa condição de absolutamente dificuldade e sem nenhuma perspectiva, né? Quando a gente fala do preço dos combustíveis no Brasil, e há poucos dias atrás veio para essa casa a discussão do ICMS, de que com a aprovação do teto do ICMS, nós teríamos uma redução, de que isso impactaria na bomba. E não foi o que aconteceu. Nós tivemos um aumento, e esse aumento vai continuar em razão da paridade de petróleo, do PPI, né, da paridade de petróleo internacional, aí, de se precificar o petróleo, né, em razão do dólar, uma política econômica adotada desde o governo Temer. Nós caminhamos ao colapso, e o que mais preocupa, e cabe nós discutirmos e trazermos isso aos nossos telespectadores da TV Câmara, das redes sociais, porque esse é um tema que envolve a Petrobras, criada pelo Getúlio na década de 50, é uma empresa de extrema importância, e que, enquanto se precifica o combustível nessa relação, nessa paridade com o dólar, a Petrobras, no primeiro trimestre, teve um lucro para os acionistas minoritários de 48 bilhões. 48 bilhões.
No ano passado, para os acionistas minoritários, um lucro de 100 bilhões. E aí eu acompanhei pelas redes sociais o governo federal, o governo Bolsonaro, que indica o presidente da Petrobras, os conselheiros, né, do principal conselho dessa estatal, falar numa CPI. Eu nunca tinha visto isso, né? O governo colocar esse jabuti na sala, mas isso tem acontecido, né? Eu fico pensando, é uma CPI em oposição a si mesmo? Uma CPI em oposição a si mesmo. Volto a dizer, se nós não tivermos, já concedo, vereadora, se nós não tivermos responsabilidade em discutir a precificação dos combustíveis, em rever essa lógica, vai chegar a quanto a gasolina? R$10, e nós vamos achar normal. Nós vamos normalizar o escárnio da população brasileira. Lembrando que desde 54 nós tínhamos um outro tipo de precificação. Nós tínhamos o custo real, mais o lucro razoável, né, pelo preço especulativo, é um termo da economia, ou seja, era uma outra forma de precificar. Agora eu pergunto, a forma do preço do combustível está adequado? Está adequado para o bolso dos brasileiros? Para que o Estado, para que o país, um Estado-nação serve? E eu não escuto, eu não vejo nenhuma medida, porque dá para vir aqui defender o Bolsonaro, dá para falar em política economista, os economistas podem trazer termos, podem trazer dados, mas eu quero saber qual é a medida desse governo para melhorar a vida das pessoas. Não tem. A gasolina segue subindo, as pessoas, né, estão tendo que fazer trajetos a pé, de carro não dá mais. Uber está insustentável, quem antes utilizava Uber, o transporte coletivo segue caro, ineficaz em muitos casos. Então, infelizmente, nós vivemos uma situação caótica no Brasil. E que, para concluir, a discussão do ICMS, ela demonstra que é uma proposta eleitoreira, quer fazer milagre com os santos dos outros. Eu falava com o prefeito Adiló. Converse com o prefeito Adiló para ver quanto essa medida do ICMS vai impactar nos cofres aqui de Caxias do Sul. Porque se hoje já não tem cascalho, não tem um monte de coisa, vai ficar bem pior em razão disso. E não diminuir o preço do combustível. Ou vai diminuir? Quanto? Quero saber quanto. 10 centavos? 20 centavos? R$3? R$4? Eu não sei. Eu sei que está 7,20, em Bagé a gasolina está quase 9, e aí nós vamos seguindo em caminho ao caos. Sua parte, vereadora Rose. Declaração de líder do Podemos. Eu acho que a solução aqui está na mão do presidente Bolsonaro, né? Ele pode muito bem, se tiver vontade política, mudar a forma de calcular o preço do petróleo, porque tudo é responsabilidade, como aqui no município, né, vereador Fantinel, tudo é responsabilidade das licitações. No governo federal, tudo é responsabilidade do dólar. Então, vamos mudar a forma de calcular o preço. O Conselho da Petrobras tem 11 membros, 6 são indicados pelo presidente. É uma deliberação, por quê? Tu equilibrando com o dólar, o que se faz, vereador Lucas? O que o governo faz? Peça uma parte, velho. A importação, mesmo aquela parte do petróleo, 20% é importado, alguma parte não é refinada, todos 80% é feito o preço em cima do valor de importação. Está embutido aí, inclusive transporte de outros países no petróleo aqui do Brasil, que não precisa pagar esse valor. Então, na verdade, esta política é que faz que os preços subam. E assim, ó, a gasolina, nos últimos anos do governo atual, subiu 169%. O diesel, 203%. O gás da cozinha, 119%. E o salário mínimo, 21,4%. Isso são dados do Diese e da FUP, a Federação Única dos Petroleiros.
Então, nós temos que realmente cobrar de quem deve pagar e deve a responsabilidade pelo massacre que está sendo feito para o povo brasileiro, que é o governo federal. Obrigado, vereadora Rose, e obrigado, presidente.